No cristianismo, o fim do mundo é visto como o clímax da história da humanidade. A Bíblia descreve esse momento em diferentes livros, especialmente no Apocalipse de João, nos Evangelhos e nas cartas de São Paulo. Tudo começa com sinais e tribulações, guerras, fome, catástrofes naturais, perseguições e a vinda de falsos profetas. Surge então a figura do Anticristo, aquele que enganará multidões, instaurando um tempo de engano e rebeldia contra Deus. Mas no auge da escuridão, acontece o ponto central, a segunda vinda de Cristo. Ele virá em glória, acompanhado dos anjos, e todo olho o verá. Esse é o momento do juízo final. Os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, e cada pessoa será julgada por suas obras e pela fé. Os que viveram no amor e permaneceram fiéis herdarão a vida eterna na comunhão plena com Deus. Já os que rejeitaram a graça enfrentarão a condenação. O Apocalipse fala também de uma batalha cósmica, a luta final entre o bem e o mal, entre Cristo e as forças satânicas. No fim, o mal será derrotado para sempre. Então, acontece a grande promessa: novos céus e nova terra. Não será apenas um recomeço, mas uma transformação total da realidade. Um universo sem dor, sem lágrimas, sem morte. O próprio Deus será tudo em todos. Para os cristãos, o fim do mundo é o triunfo do amor divino, a vitória definitiva de Cristo sobre o pecado e a morte. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Cada clique ajuda a trazer mais conteúdo épico como este. No Islã, o fim dos tempos é chamado de Yawm al-Qiyamah, o dia da ressurreição e do juízo final. Ele é considerado uma das maiores verdades da fé islâmica e aparece com força tanto no Alcorão quanto nos hadiths, ditos do profeta Maomé. Tudo começa com os sinais menores: corrupção na terra, injustiça, guerras, a perda da fé e a inversão de valores. Homens maus serão honrados, enquanto os justos serão desprezados. A ganância, a luxúria e o engano dominarão as sociedades. Depois vêm os sinais maiores: a aparição do Dajjal, o falso Messias que enganará multidões. O retorno de Isa, Jesus, que no Islã é considerado um grande profeta. Ele derrotará o Dajjal e restaurará a justiça. O surgimento de Yajuj e Majuj, na Gog e Magog, povos destrutivos que devastarão a terra. O sol nascerá no oeste, contrariando a ordem natural do mundo, e isso será um sinal inegável do fim. Quando chegar a hora definitiva, o anjo Israfil tocará a trombeta. Com o som, a criação inteira será destruída. Depois a trombeta soará novamente, e todos os mortos ressuscitarão diante de Alá. Então começa o juízo. Cada pessoa verá seu livro de atos aberto diante dela. Nenhuma obra, boa ou má, ficará oculta. As ações serão pesadas na balança da justiça divina. Quem tiver vivido em submissão a Deus e seguido o caminho do Islã entrará no Jannah, o paraíso, um lugar de paz, rios e jardins eternos. Quem tiver rejeitado a fé e se entregado ao mal enfrentará o Jahannam, o inferno, descrito como um fogo ardente e eterno. Mas, acima de tudo, o Islã ensina que o julgamento não será apenas justiça rígida. Será também um dia em que a misericórdia infinita de Alá será revelada. Para os muçulmanos, o fim do mundo é um dia de terror para os injustos, mas também um dia de esperança para aqueles que permaneceram fiéis à vontade de Deus. No judaísmo, não existe uma visão única e uniforme sobre o fim do mundo. Ao contrário das descrições apocalípticas cristãs ou islâmicas, o foco judaico é mais terrestre e histórico, voltado à redenção do povo e à realização do plano divino na história. O centro dessa esperança é a vinda do Mashiach, Messias. Ele será um descendente do rei Davi, um líder justo e ungido por Deus, que trará paz e justiça ao mundo. Sua missão é restaurar Israel, reunir os judeus dispersos, reconstruir o Templo de Jerusalém e estabelecer o reinado de Deus sobre todas as nações. Segundo os profetas, nesse tempo haverá o que chamam de Olam Rabá, o mundo vindouro. Um mundo transformado onde cessarão as guerras. O conhecimento de Deus encherá toda a terra. A justiça e a compaixão
guiarão a humanidade. Algumas correntes do judaísmo, especialmente mais místicas, também falam em ressurreição dos mortos, Tekiat Hametim. Os justos ressuscitarão para viver nesse mundo restaurado, enquanto os ímpios não terão parte nele. Diferente do cristianismo, não há uma visão universal de juízo final para toda a humanidade. O foco está mais na redenção coletiva de Israel e na transformação espiritual e ética do mundo. Outros textos judaicos, como o Talmud e a literatura apocalíptica, influenciada pelo período do exílio, falam de tempos de grandes sofrimentos antes da redenção final, o chamado Shevlei Mashiach, as dores do parto messiânico. Ou seja, antes da chegada do Messias, o mundo enfrentará crises, guerras e desordem, mas tudo isso será um prenúncio de renovação. Assim, para o judaísmo, o fim do mundo não é visto como destruição absoluta, mas como uma reconstrução, a vitória da justiça, a revelação da presença de Deus e o início de uma era de paz universal. No hinduísmo, o tempo não é visto como uma linha reta que começa na criação e termina no juízo final, mas como um ciclo eterno de nascimento, morte e renascimento. Esse ciclo cósmico é chamado de Kalpa, e cada Kalpa corresponde a um dia na vida de Brahma, o Deus Criador. Dentro de cada Kalpa, a humanidade passa por 4 grandes eras, Yugas. Satya Yuga, a era dourada de pureza, verdade e harmonia. Treta Yuga, a era em que o bem começa a diminuir. Dvapara Yuga, onde o equilíbrio entre bem e mal se rompe. Kali Yuga, a era atual marcada pela escuridão, egoísmo, corrupção e ignorância espiritual. Hoje, segundo as escrituras hindus, estamos vivendo no Kali Yuga, e os sinais estão por toda parte. Violência crescente, destruição da natureza, perda da fé, luxúria e materialismo dominando a humanidade. Quando o mal alcançar seu ponto máximo, surgirá a figura do Kalki, o último avatar do deus Vishnu. Ele aparecerá montado em um cavalo branco, com uma espada flamejante, para destruir a corrupção e restaurar a ordem. Após essa batalha cósmica, o mundo será purificado pelo fogo e pela destruição, e então começará um novo ciclo com o retorno da Era Dourada, Satya Yuga. Esse movimento cíclico mostra que no hinduísmo, o fim do mundo nunca é absoluto. É sempre seguido por renovação e recomeço, como uma respiração infinita do universo. O fim, portanto, não é tragédia definitiva, mas parte do ritmo eterno da existência, onde destruição e criação caminham juntas. No budismo, o universo é cíclico. Não há um início absoluto nem um fim definitivo. Mundos surgem, florescem, se dissolvem e depois renascem em um processo sem fim. Esse ciclo é chamado de samsara e não se aplica apenas às vidas individuais, mas também aos próprios mundos. De acordo com os textos budistas, um mundo passa por 4 grandes fases. Formação, quando o cosmos surge. Estabilidade, quando a vida floresce e o Dharma, ensinamento do Buda, se espalha. Decadência, quando a moralidade declina, a violência aumenta e o Dharma é esquecido. Destruição, quando o mundo colapsa, seja pelo fogo, pela água ou pelo vento, até que tudo se dissolve. Após a destruição, um novo mundo renasce e o ciclo recomeça. Na tradição, o Buda histórico, Siddhartha Gautama, ensinou que até seus próprios ensinamentos não seriam eternos. Haveria um tempo em que o Dharma desapareceria completamente. Mas o budismo também fala de esperança. Um dia virá o Buda Maitreya, o Buda do futuro. Ele aparecerá em um mundo novamente corrompido, ensinará o Dharma de novo e guiará os seres para a iluminação. Assim, o fim do mundo no budismo não é uma destruição final, mas parte da impermanência universal. Tudo que existe, inclusive os mundos, está sujeito a nascer, morrer e renascer. Para o budismo, a verdadeira saída desse ciclo não está em esperar pelo fim cósmico, mas em alcançar o nirvana, a libertação definitiva do samsara, onde não há nascimento nem morte. No sikhismo, o fim do mundo não é visto como destruição total, mas como um momento em que a criação retorna ao Criador,
Waheguru. O universo existe pela vontade divina, e um dia será dissolvido de volta a ele. Cada pessoa carrega seus karmas, e no fim, as almas serão julgadas não por rituais, mas por suas ações, honestidade e devoção. Quem vive preso ao ego e ao apego material, permanece no ciclo de renascimentos. Já quem buscou a Deus com pureza de coração, alcança a libertação mukti, unindo-se ao divino para sempre. Assim, o verdadeiro fim não está fora de nós, mas dentro. É o fim do ego, da ilusão e a descoberta da eternidade em Deus. Não candomblé, não há um fim do mundo definitivo. O tempo é cíclico e ligado à natureza e aos orixás, que governam os elementos e a vida. A destruição não é eterna, mas resultado do desequilíbrio entre humanos e forças espirituais. Quando o axé, energia vital, se perde ou é desrespeitado, crises e desordens surgem, trazendo sofrimento. Mas a tradição ensina que sempre há renovação. A harmonia pode ser restaurada por oferendas, rituais e respeito aos orixás. O fim é, portanto, um chamado à reconexão com a natureza e com o espiritual, para que a vida continue em equilíbrio. Na mitologia nórdica, o fim do mundo é o Ragnarok, a batalha final entre deuses, gigantes e monstros. Fenrir devora Odin, Jormungandr causa destruição nos mares, e o mundo é consumido por fogo e água. Mas o Ragnarok não é definitivo. Após a destruição, a terra renasce verdejante. Alguns deuses e humanos sobrevivem, e a vida recomeça. É um ciclo de morte e renovação, mostrando que até nas tragédias cósmicas existe esperança e recomeço. Se você curtiu essa viagem pelos fins do mundo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Cada clique ajuda a trazer mais conteúdo épico como este.